A implantação do liberalismo em Portugal. Évora Monte, 26 de maio de 1834. Sua Majestade Imperial, o Sr. Dom Pedro, Duque de Bragança, regente em nome da Rainha, a Sra. Dona Maria II, movido o desejo de que, quanto antes, termine a efusão de sangue português e se pacifique completamente o reino. Assim começa o texto da Convenção de Évora Monte, o documento cuja assinatura concretizou a implantação do liberalismo em Portugal. Contudo, o percurso que haveria de culminar neste momento não foi fácil. Nos 2 anos anteriores, entre 1832 e 1834, Portugal esteve mergulhado numa guerra civil. Dom Miguel era o regente do país desde 1828 e havia prometido respeitar e seguir a Carta Constitucional redigida pelo seu irmão Dom Pedro em 1826. Este documento defendia um regime de monarquia constitucional. Mas Dom Miguel falhou a sua promessa e, ao invés de respeitar as intenções da Carta Constitucional, proclamou-se rei absoluto e começou a perseguir os liberais. Dom Pedro, apesar de ser o herdeiro legítimo do trono português, tinha optado por abdicar dele, permanecendo no Brasil, país para onde tinha ido com o seu pai, Dom João VI, a quando das invasões francesas. Mas perante esta atitude do seu irmão e receoso daquele regresso aos tempos de absolutismo em Portugal, Dom Pedro abdicou do poder no Brasil, onde era imperador, para tentar repor a monarquia constitucional. Dirigiu-se assim para os Açores. Aí, juntamente com liberais perseguidos e exilados por Dom Miguel, organizou um movimento de resistência e preparou-se para lutar contra os absolutistas. Em 1832, Dom Pedro e os liberais desembarcaram junto ao Porto e fixaram-se nessa cidade, onde existiam muitos apoiantes do liberalismo. No entanto, foram cercados pelos miguelistas durante mais de um ano, um período que ficou conhecido como o Cerco do Porto. Mas não só os exércitos liberais resistiram no Porto, como começaram a encaminhar-se para sul, de forma a chegarem a Lisboa, a sede do poder. Os partidários de Dom Pedro haveriam de triunfar em vários momentos, mas as batalhas de Almoster e de Aceiceira, travadas em 1834, foram as mais marcantes e decisivas. Os absolutistas recuaram então até ao Alentejo e a partir daí pediram tréguas. Dom Pedro só aceitou uma rendição incondicional. Com a assinatura da Convenção de Évora Monte, os absolutistas foram definitivamente derrotados e a monarquia constitucional restaurada. É incrível como 2 irmãos pensavam de forma tão diferente. Portugal esteve assim dividido entre o absolutismo e o liberalismo durante cerca de 14 anos, o tempo que mediou entre a Revolução Liberal de 1820 e a implementação de facto do liberalismo com a assinatura da Convenção de Évora Monte em 1834. Esta convenção, entre outras decisões, obrigou à permanente saída de Dom Miguel de Portugal. Em síntese, a guerra civil que se viveu em Portugal entre 1832 e 1834 colocou liberais contra absolutistas, ou seja, Dom Pedro contra o seu irmão Dom Miguel. Dom Miguel, regente de Portugal, não respeitou a Carta Constitucional de 1826, outorgada por Dom Pedro, e proclamou-se rei absoluto, restaurando assim o absolutismo e começando a perseguir os seus opositores liberais. Tal facto levou Dom Pedro a abdicar do seu poder no Brasil e a regressar a Portugal para, com o apoio dos liberais, preparar um movimento de reação. O nosso país mergulhou então numa guerra civil, marcada por vários confrontos, mas da qual os liberais saíram vencedores. Este conflito terminou oficialmente com a rendição dos absolutistas e com a assinatura da Convenção de Évora Monte em 1834. Implantava-se assim e definitivamente a monarquia constitucional em Portugal.